Olá, estamos aqui para dar sequência na nossa disciplina de estrutura de dados, continuando na parte 2 de pilha. E nessa parte nós iremos ver o seguinte, as funções, a implementação das funções para criar, para checar se a pilha está vazia, checar se a pilha está cheia e exibir essa pilha. Vamos ver como é que fica isso aqui? Bom, primeiro, nossa regrinha básica, se eu tenho que fazer um código, eu tenho que saber o que fazer nesse código. Nós queremos criar uma função que cria pilhas. E essa função para criar pilha, qual que é o objetivo dela? Inicializar com valores apropriados, tá? Lembra disso aqui? Nós queremos inicializar com valores apropriados. O que vem a ser valores apropriados? Valores que indicam para a gente a situação inicial da nossa pilha. Vamos dar uma olhadinha no código aqui. Só peço que vocês darem uma olhada antes de rastrear, antes de simular a execução, vocês verem que é um código extremamente simples. Nós temos 4 linhas de códigos, tá? Vamos ver lá. Eu vou pegar o programa e vou colocar aqui no topo, como nós fizemos nas aulas anteriores, uma chamada para essa função, para a gente poder rastrear. Então eu tenho aqui a chamada função, ok? Nós temos o tipo do dado, que é o nosso registro que nós criamos da bolinha, que é pilha. O nome da variável, é o nome que nós quisermos dar para ela, chamei de pilha. E a chamada da função. A função aqui nesse caso é criar pilha. E esse parâmetro aqui, ó, que parâmetro é esse? É o tamanho da pilha. Quantos elementos o máximo vai caber nessa pilha? Tá? Bom, então quando a gente entrar aqui agora, nós vamos ter a instanciação, ou seja, eu vou criar um registro, criar um objeto dessa classe, pilha. Está aqui a representação dele, ou seja, quando eu crio um registro, crio um objeto dessa classe, o que acontece? Eu inicializo ela com os valores padrões. No caso, o topo é o inteiro, inicializa com 0. Dados é um vetor, não tem nada, ok? O vetor precisa ser inicializado. Dando sequência, então a pilha foi criada, ela está aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nova pilha, ponto topo. Nova pilha é o registro, ponto topo é qual o atributo eu quero acessar do registro. Topo, quero colocar -1, então meu topo passa a valer -1. E nesse momento aqui agora, pessoal, nós vamos inicializar a parte importante para a gente dessa pilha, que é o vetor que vai controlar esses dados. Lembra? Nós vimos vetores, depois nós vimos listas. Aqui nós vamos trabalhar com o vetor no formato de uma lista, só que essa lista tem uma regra apropriada para ser seguida, a regra de pilhas. Então, inicializei o meu vetor, está ele aqui agora, inicializado, todo com 0, porque é um vetor de inteiro, então já começa com 0, e eu vou encontrar o return nova pilha, ou seja, essa variável aqui, ó, esse nova pilha aqui, quem é esse nova pilha? É essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, vai, mais uma vez lembrando, vai ser retornada para o criar pilha. Nesse momento, ou seja, essa variável pilha vai ter essa estrutura aqui dentro dela. Ok? Tranquilo? Vamos dar sequência então. Ok. Agora nós vamos ver as funções muito difíceis, pessoal. Fico até preocupado com isso com vocês, mas vamos lá. Então agora, pessoal, nós vamos checar se nossa pilha está vazia, tá? Então, eu quero checar se a pilha está vazia. Como é que eu checo se uma pilha está vazia? Mais uma vez, vou colocar aqui no topo a chamada da nossa função. Chamei lá o booleano. Essa função, veja bem, ela retorna um boolean. Ou seja, ela vai retornar verdadeiro ou falso, true ou false. Ok. Como é que eu sei se a pilha está vazia? Olha aqui, quando a pilha nossa foi inicializada, qual é que eu falo do topo? O valor do topo é -1. -1 quer dizer que não tem nada na pilha. Então, como é que eu checo se a pilha está vazia? Eu comparo pilha.topo, pilha no atributo topo, pilha foi passado como parâmetro aqui, é igual a -1. Isso aqui, pessoal, ó, é uma condição. Por ser uma condição, assim que essa condição for validada, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Topo é igual a -1, nesse caso é verdadeiro. Então, portanto, isso aqui vai retornar verdadeiro, e esse verdadeiro vai ser atribuído à nossa chamada aqui, ou seja, o ok vai valer verdadeiro. Viu como é que é difícil essa função? Vamos dar sequência. Bom, aqui eu tenho outra função muito difícil. Toma cuidado, olha lá. Essa função ela vai retornar se nossa pilha está cheia. Como é que eu sei que a pilha está cheia, gente? Bom, eu tenho a variável topo. Tá? Vamos lá, vou colocar a chamada aqui em cima de novo. Booleano ok, cheia, pilha. Olha aqui, essa função retorna booleano, se a pilha está cheia ou não. Como é que eu sei que a pilha está cheia? Olha aqui, pessoal, nessa pilha aqui embaixo, daqui a pouco eu volto no código. Nós temos lá ó, a posição 0 com 10, 1 com 5, a posição 2 com 2,
e a posição 3 com 1. Todas as posições do meu vetor estão preenchidas. Como é que eu vou saber, então, via código agora, que essa pilha está cheia? O topo é 3. 3 é a posição do último elemento. Está aqui. E eu tenho um atributo que nós já trabalhamos antes, em algumas turmas eu até passei presencialmente com vocês, que todo vetor tem um atributo especial. Olha que dados é um vetor. Ele tem um atributo chamado length. Tá? O que é o length? O length é o tamanho desse vetor, ou seja, quantas posições tem dentro dele. Então, se eu verificar o seguinte, o tamanho do vetor retorna quantos elementos cabem nele. Esse vetor cabe 4 elementos. Quando é que eu sei que ele está cheio? Tá? Se o tamanho menos 1, ou seja, o tamanho é 4, só que as posições são baseadas em 0. Então, por isso eu coloquei length menos 1. O vetor tem 4, menos 1 dá 3. Se o topo é 3 e o length menos 1 é 3, quer dizer que a pilha está cheia. Por quê? O valor topo é 3 e a última posição é 3. E eu sei disso porque o tamanho do vetor me diz quantos elementos tem. Subtraindo de 1, eu tenho a posição do último elemento. Então, se o topo está igual ao último elemento, quer dizer que a nossa pilha está cheia. Então, ela vai retornar ok, que vai dar verdadeiro, porque a pilha está cheia. Ok? Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma função, pessoal, novamente, apenas para a questão de estudar uma pilha, tá? Porque ela é só para a gente poder ver o conteúdo da pilha durante a execução do nosso programa. Ela é uma função bem simples, nós vamos ver aqui agora, tá? Que ela percorre o vetor imprimindo os seus números. Bom, aqui mais uma vez, eu vou ter nesse lado aqui, ó, uma representação da impressão, ou seja, aquilo que seria impresso, e aqui nesse espaço de baixo eu vou colocar a nossa representação da nossa pilha, tá? Então vamos lá, então eu tenho aqui a representação, a chamada é exibir pilha e a variável pilha, tá? Deixa eu limpar isso aqui para ficar melhorzinho para a gente trabalhar. Bom, chamei exibir pilha, tenho aqui minha pilha, tá? O topo é 2, ó, então o topo é 2, quer dizer que eu tenho elemento até essa posição. Eu quero imprimir todas as posições existentes na pilha. Então, systemoutprint vai entrar aqui, vai imprimir, ó, systemoutprintf, lembra do printf? Printf, string de impressão, está aqui. Vamos lá. String de impressão está aqui. Cadê? Até aqui. Depois ele pede olha aqui, pilha, topo, porcentagem D. Porcentagem D quer dizer que vai ser substituído por inteiro. Que inteiro eu vou colocar aqui, ó? O topo da pilha, ou seja, qual é a última posição da pilha que está em uso. Então, olha lá, ó, pilha topo 2. Por que foi 2? O topo vale 2. Ok? Continuando, ele entra no for. Ao entrar no for, lembra lá, o primeiro passo é inicialização. Inicializei o i, estou representando ele aqui, igual a 0. Checa a condição. Repare a condição do nosso caso. Estou comparando se i é menor ou igual pilha topo. Veja bem, menor ou igual a pilha topo. Tá? Por que menor ou igual a pilha topo? Topo é a última posição em uso do vetor. E eu quero imprimir do início do vetor até a última posição em uso. Por isso eu usei topo e não length, como eu usei na função anterior. Eu só quero chegar até onde tem valores. Então, ok. Então, o i nosso vale 0 e o topo vale 2. 0 é menor ou igual a 2, verdadeiro, vai entrar no for. Entrou no for, vai fazer a impressão. Systemoutprintf de novo. Nosso printf, dessa vez agora tem 2%d. 1%d é para o índice do vetor e o outro %d é para a própria posição. Então, veja bem, o i vale quanto? Vale 0. Então, dado 0, ok? E %d, pilha dados, olha aqui, o vetor nosso, pilha dados na posição i. O i vale 0. O valor de 0 é 10. Dado 0 igual a 10. Ele vai chegar no final do for. Ao chegar no final do for, o que ocorre, pessoal? Retorna para o incremento. Vamos limpar isso aqui então de novo, fica mais simples a gente ver. Ele vai retornar para o incremento e vai fazer i mais. O i está 0, passa a valer 1. O que ocorre agora? Checa a condição. 1 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Sendo verdadeiro, vai entrar no for de novo e vai fazer a impressão. Ó. Dados na posição i, o i é 1, igual a 5. Dados 1 igual a 5. Continuando, ele chega no final do for, o que vai acontecer de novo?
volta no incremento. O i passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro, não é? 2 menor ou igual a 2 no topo. Verdadeiro vai entrar no for de novo e vai fazer a impressão da posição 2. Ó. E dados 2 é igual a 2. Chegou ao final do for, faz o que novamente? Volta ao incremento. O incremento, i2 e mais, passa a ser 3. 3 é menor ou igual a topo? 3 é menor ou igual a 2? Falso. Sendo falso, ele vai direto para o final do for. E vai imprimir agora, systemout.println, a linha para poder fechar a impressão do nosso vetor, que é a nossa pilha. Tá? Olha lá. Nesse caso, gente, ele está sendo impresso para baixo. Mas lembra qual que é o segredo do funcionamento da pilha? Só manipular o topo. O topo é 2, quer dizer que o topo da nossa pilha aqui é o número 2. Se eu precisar remover, vai ser o 2 que vai ser removido. Ok? Continuando. Joia. Dessa forma, pessoal, nós terminamos a parte 2. Foi dividido para vocês não ficarem cansados, darem tempo de absorver o conhecimento e partir para a próxima parte. Espero vocês na próxima parte. Até lá!